Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar do tal arcabouço fiscal aí que foi divulgado. A Miriam Leitão tá feliz com a proposta da equipe econômica do governo Lula, em especial ali destaque para Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a Simone Tebet, ministra do Planejamento. E se a Miriam Leitão tá assim, é bom ficar de olho porque ela ficou feliz lá atrás com o teto de gastos, com a política de preços criminosa da Petrobras, com as reformas de Michel Temer, de Bolsonaro. Então todo cuidado é pouco. Eu vou resumir aqui o que foi apresentado, trazer algumas reflexões, falar também do senador Marcos Duval, que confessou que aquela ideia lá atrás, aquela bagunça que ele arrumou, falando da reunião dele com o Daniel Silveira, Bolsonaro, da conversa dele com o Moraes, tinha uma tentativa ali de vingar Bolsonaro em relação a Moraes, que, segundo ele disse, vai tentar prender Jair. Mas antes de falar sobre tudo isso, dê uma conferida se já está inscrito no canal Politizando. Se não tiver, se inscreva, ativa o sininho, deixa like se gostar, dislike se não gostar, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho chegue a mais pessoas, elas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, começar aqui falando do senador Marcos Duval. Daquela confusão, que teve reunião com Bolsonaro sobre o tal do golpe, com Daniel Silveira, diz que Bolsonaro ficou apenas ouvindo, depois diz que o Bolsonaro, enfim, tinha falado algumas coisas, tudo muito grave, ficou por isso mesmo, mais uma das muitas coisas que caiu no esquecimento. Aí, no dia 30/3, dia que Bolsonaro chegou, diga-se de passagem, lá no aeroporto, era imaginado que seria uma recepção bem tímida, já que teve ali um esquema de segurança, Bolsonaro saindo pelos fundos, só podia ir para o aeroporto quem tivesse como comprovar que tinha passagem. Então o fato de ter flopado no aeroporto, normal, mas flopou muito foi na porta da sede do PL, porque ele era um espaço aberto, podia ir quem quisesse, tinha lá um gato pingado, umas 50, 100 pessoas. E aí o senador Marcos Duval tava lá, foi lá receber Bolsonaro, e o pessoal abordou ele, e ele foi filmado pelo Metrópolis na conversa que teve com apoiadores. E aí ele disse o seguinte: não tinha golpe de Estado nem nada, tinha falado: Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te vingar, porque ele, Alexandre de Moraes, quer te prender. Então, como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar ser o relator, tem que ser outro. Aí ele falava com a carinha de esperto, só que isso não vai acontecer. O plano dele não teve êxito. E me assusta saber que esse cidadão, que aprontou aquele escarcéu todo, dando versões diferentes aqui e ali, agora tá aí, tranquilo. E antes de falar do Haddad, do arcabouço fiscal, vamos aqui para um absurdo dito pelo presidente do Banco Central. Foi divulgado aí que o Roberto Campos Neto disse nesta quinta, dia 30, que, abre aspas para ele, se fosse cumprir a meta de inflação em 2023, vejam bem, teria que ter juro de 26,5%. É uma canalice difícil até de comentar. Nós já temos no Brasil com essa Selic a 3,75%, a inflação abaixo aí de 6%, daqui a pouco eu falo dela. Nós já temos no Brasil o juro real, que você pega a Selic menos a inflação mais alta do planeta Terra. Quantos países tem nesse mundo, o Brasil consegue a proeza de ser o líder. Mas ainda assim o cidadão com a maior cara de pau do mundo vem cá e fala que o juro tinha que ser 26,5%, ou seja, praticamente o dobro do que nós temos aí. É inacreditável. Vai destacar a matéria que ele observou que, nesse sentido, vejam bem, está fazendo um processo de suavização para atingir o alvo. A afirmação foi feita em entrevista coletiva na apresentação do relatório trimestral de inflação do Banco Central. Então, por trás disso aqui tem até uma ideia. Opa, então não vamos criticar o 13,75 não, porque, pelo jeito o Banco Central está sendo bonzinho com a gente, porque o correto era estar 26,5%. Como é que pode tamanha canalice? E a meta de inflação para este ano foi fixada em 3,25%, tendo uma tolerância de 1,5% para mais e 1,5% para menos. Então, ela poderia variar aí entre 4,75% no máximo e 1,75% aí no mínimo. Aí ele disse o seguinte: é óbvio que a gente sabe que isso, atingiu 4,75%, seria o teto da meta, é impossível. O BC estima que a inflação em 2023 ficará em 5,78%. Assim, de acordo com o próprio órgão, a possibilidade de descumprimento da meta é de 83%. Lembrando que a nossa inflação não é de demanda, então os juros atuais é só para manter a festa, a farra e a alegria dos rentistas, e ele pode subir para 50%. A nossa inflação não é de demanda. Ela tem outros motivos,
preço administrado, várias questões aí dolarizadas, como combustível, energia elétrica, enfim, é realmente inacreditável o que a gente está vendo e fica por isso mesmo. E vamos falar agora aqui do tal do arcabouço fiscal do governo que foi divulgado nesse dia 30, o dia da chegada de Bolsonaro, então acabou dividindo aí as atenções, enfim, foi ruim para o Bolsonaro que não teve a atenção voltada só para ele, né, e o governo aproveitou esse embalo em que acaba que mesmo não tendo tudo só para o Bolsonaro, mas dividiu as atenções, né, de uma proposta que está sendo elogiada por muitos liberais. O mercado ficou feliz, quando eu parei para gravar o dólar estava caindo, a bolsa subindo, então tudo isso é um sinal de que talvez, digo apenas talvez de uma maneira aqui já meio irônica, né, não seja tão bom assim para o povo. Vamos resumir aqui, baseado numa matéria do G1, né, vai dizer que a proposta prevê que a cada ano o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária, ou seja, da arrecadação do governo com impostos e transferências. Ou seja, vai citar aqui um exemplo. Se a arrecadação do governo crescer 100 bilhões nesse intervalo, o governo federal poderá ampliar os gastos em até 70 bilhões no ano seguinte. No entanto, agora aqui começa, né, as pegadinhas. Um segundo limite. Mesmo que a arrecadação aumente muito, o governo terá que respeitar o intervalo fixo para o crescimento real das despesas. Essa banda vai variar entre 0,6 e 2,5 de crescimento real, ou seja, desconsiderada a inflação no período, a depender do cumprimento das outras metas econômicas previstas no arcabouço. Vamos citar aqui, por exemplo, né? Nos anos em que o Brasil tiver dificuldade em cumprir as metas e arrecadar impostos, o crescimento real dos gastos não poderá ser inferior a 0,6. Ou seja, então, nesse ponto aqui, você tem um piso que já é um avanço em relação ao teto de gastos colocado lá por Michel Temer, porque o teto de gastos era o quê? Era 0 de crescimento real. Era só a inflação do ano anterior. Agora você tem aqui, no mínimo, 0,6. Então, nesse aspecto, a gente considera, teve um pequeno avanço, né? Não dá para comemorar, falar, nossa, que maravilha, estamos garantidos com pelo menos 0,6, até porque essa meta colocada aqui era difícil de alcançada. Então, pelo menos 0,6 é um alento, mas bem pequeno em relação à tragédia de antes. E cá entre nós, ficar melhor do que o teto de gastos não é também, assim, uma grande coisa, não é tão difícil assim. E nos anos em que o Brasil decolar e com isso aumentar muito a arrecadação, o crescimento real dos gastos não poderá ser superior a 2,5, do tipo, não adianta querer gastar muito para o povo não, porque o excedente vai para pagar a dívida aí, enfim, tem que manter, né, essa coisa, né, a confiança, a fada da confiança, né? Tem que atender aí seu bom moço internacional. Agora, tem aqui outras pegadinhas, porque se o governo não cumprir a meta do superávit primário, que ficou que jeito? Vai zerar o déficit em 2024, em 2025 um superávit de 0,5% e em 2026 um superávit de 1%. E aí, né, nós já tínhamos meta de inflação, que é essa coisa aí que justifica a taxa Selic, onde está, e segundo o presidente tinha que estar no dobro praticamente. Agora vai ter também meta de superávit primário, que é uma das pernas do tal tripé macroeconômico, que é um dos motivos da tragédia brasileira, que envolve desindustrialização, incentivo aí para o rentismo, enfim, essa coisa toda. Aí é o seguinte, se o resultado primário superar o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo e não gasto poderá ser direcionado para ampliar investimento. Então vejam só a dificuldade que é para você ter um investimento extra. Então tem que, né, superar o limite máximo da meta, que tem uma tolerância aqui também de 0,25 para mais e também para menos. Agora, se o resultado primário ficar abaixo do limite mínimo da meta, e aí vai ter que ter um esforço muito grande, daqui a pouco eu falo disso, para ter esse superávit de 1% em 2026, aí há uma limitação para o ano seguinte. As despesas poderão crescer só 50% da receita e não mais os 70% originais. Então aí o que já era ruim, esse 70% em relação ao crescimento da receita, fica ainda pior, no caso aqui 50%. Ou seja, será um Deus nos acuda para ter superávit, e a pergunta que você vai fazer é, ter superávit de que jeito? Corrigindo as gravíssimas injustiças tributárias no Brasil ou fazendo o que vem sendo feito aí ao longo das últimas décadas, cortando gastos e apostando em quê? No boom de commodities, né, que aí também não depende só do Brasil, depende de um cenário externo também, de parcerias que você pode fazer aqui e ali com outros países para aumentar a receita e só depois aumentar os gastos. Agora, a gente tem que ser justo aqui o seguinte, tem que criticar de um lado, ok, e tem que eventualmente elogiar alguns movimentos,
né? Nada de concreto, nada, enfim, que está amadurecido, mas teve uma notícia aqui que me alegrou quando eu li, tá lá no G1, que vai dizer que o governo Lula indicou, isso aqui é de hoje, dia 30 também, que pretende, no segundo semestre desse ano, portanto, bem depois do tal arcabouço, né, na reforma tributária que está em discussão, discutir a taxação de lucros e dividendos, algo que já ocorre em outros países, escreve aqui o G1, e desonerar a folha de pagamentos. No começo deste mês, Haddad anunciou que o governo quer taxar o mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos para compensar perdas com as mudanças anunciadas na tabela do imposto de renda. Jogo no mundo inteiro é tributado. Aqui tem, vai dar brecha para confusão de novo, que gerou uma confusão de que iria tributar os jogos eletrônicos, né? E aí os gamers ficaram revoltados e com razão por conta da forma como foi divulgado. E o próprio Haddad deu brecha para isso, só que foi explicado lá que a ideia é tributar apostas eletrônicas em jogos esportivos e não os jogos eletrônicos. E eu sou a favor dessas duas medidas. Sou a favor de tributar lucro e dividendo. Então, se fizer isso aqui realmente, você consegue ter uma arrecadação importante para reduzir o déficit e eventualmente gerar o superávit lá na frente. Tem outras medidas também, tributar grandes fortunas, mas o Lula disse que é contra, Bolsonaro também disse que era contra, enfim, só Ciro Gomes se disse a favor disso lá atrás. Né, tem várias outras medidas, enfim, vamos ver se eles vão ter coragem de colocar o dedo nessa ferida, e eu sou a favor dessas duas aqui, se fizer, será um acerto do governo. Agora, a base do que a gente observa aí é aquela velha ideia de continuar praticando a política do bom moço internacional, que é assim, vamos fazer o dever de casa, cortar gastos, né, mostrar que a gente tem comprometimento com a responsabilidade fiscal, né, insisto, a preocupação é responsabilidade em cima de quem? Porque até que se faça algo na reforma tributária, a reforma, essa responsabilidade fiscal e essa vontade de reduzir o déficit e ter superávit, até que se prove o contrário, é em cima de corte mais corte. A Simone Tebet tem falado disso já aí, porque a ideia é mostrar para o mundo que o Brasil está fazendo certinho o dever de casa, e aí eles acham que o investimento estrangeiro vem para cá e vai nos desenvolver. Todos os governos passados e FHC para cá, com salvos pequenos momentos aí, né, de exceção, praticaram isso, indo na contramão do que os países que deram certo fizeram, em que nesses países, os Estados Unidos é um exemplo, né? O pessoal fica achando que os Estados Unidos não tem políticas, né, de incentivo à economia, mas os Estados Unidos, né, e outros países, o Estado entrou investindo pesado em áreas em que a presença deles se fazia e se faz importante. Então, ter investimento, gerar crescimento, emprego, aumentar a arrecadação, é assim que funciona, mas, né, muitos imaginam que é o contrário. Primeiro você corta gastos, você faz um monte de coisa para depois esperar o investimento vir de fora para nos salvar. Então, vamos ver o que vai acontecer. De todo jeito, como eu disse, né, teremos um investimento pelo menos um pouquinho acima da inflação, o que já é algum alento perto do teto de gasto, mas longe, né, de ser o ideal diante da imensa necessidade que temos de mais e de muito mais investimento. Lembrando que isso aqui tem que passar pelo Congresso. Vamos ver se vai no Congresso ter pior ou melhor em relação à proposta original enviada pelo governo. Então é isso, deixa aqui embaixo o que você acha, você gostou, não gostou, a sua opinião é sempre muito importante para nós. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.